Boa noite a todos. Vamos continuar então o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca. O 12º dia da carta de Belicena Vilca. O imperador Constantino, com o Edito de Milão, do ano 313, legaliza o cristianismo e lhe concede direitos equivalentes ao dos cultos pagãos oficiais. Até o final do século IV, no ano 381, por obra do imperador Teodósio I, se declara o cristianismo religião oficial do Estado e se proíbem os cultos pagãos. Em 386, se ordena, mediante decreto imperial, o fechamento de todos os templos pagãos. E em 392, por lei imperial, se considera e castiga o culto pagão como crime de lesa majestade, quer dizer, sancionado com a pena de morte. Estas medidas não afetaram os senhores de Tarsis, pois anos antes já haviam adotado o cristianismo como religião familiar. O culto de Jesus Cristo provinha do país de Canaã, a pátria dos Golem, e tal origem era logicamente suspeitosa. Ademais, estava o pretendido fundamento cultural do drama de Jesus. As profecias registradas num conjunto de livros canônicos dos hebreus, que afirmam ser o povo escolhido do Deus Criador. Nada disso convencia aos senhores de Tarsis, e pelo contrário, quanto mais observavam aquele culto oriental, mais se persuadiam de que por trás dele se ocultava uma conspiração colossal urdida pela fraternidade branca. Como foi então que adotaram o cristianismo como religião familiar? Por quê? Por sobre a procedência do culto e a filiação de seus cultuadores, havia um fato inquestionável, que a história narrada nos evangelhos era em parte verdadeira. E isto os senhores de Tarsis podiam afirmar sem dúvida alguma, pois eles a conheciam há milhares de anos. Muito tempo antes que Jesus vivesse na Palestina, pois aquela era, indubitavelmente, uma nova versão da história de Navutã. Para conhecer a história em toda a sua pureza, deve-se remontar a milhares de anos no passado, até a época dos Atlantes brancos, pais de todos os povos do pacto de sangue. Eles asseguravam serem guiados por Navutã, o grande chefe branco que havia descoberto o segredo do aprisionamento espiritual e lhes havia revelado um modo com o qual o espírito poderia abandonar a matéria e ser livre e eterno mais além das estrelas. Quer dizer, mais além das moradas dos deuses e das potências da matéria. De acordo com os relatos dos Atlantes brancos, Navutã era um deus que existia, livre e eterno, como todos os espíritos hiperbóreos, além das estrelas. O Deus incognoscível de quem nada se pode afirmar, aquém da origem, Navutã e outros deuses estavam furiosos porque uma parte da raça do espírito estava detida no universo da matéria. E a ira não era dirigida somente contra as potências da matéria que retinham os espíritos, mas também contra o espírito débil, contra o espírito carente de vontade graciosa para quebrar a ilusão do grande engano e libertar-se por si mesmo. Na terra, o espírito tinha sido aprisionado ao animal homem, para que sua força volitiva acelerasse a evolução da estrutura psíquica deste.
E tão férreo era o aprisionamento, tão sumido estava o espírito na natureza anímica do animal homem, que tinha esquecido sua origem e acreditava ser um produto da natureza e das potências da matéria, uma criação dos deuses. Em outras ocasiões, desde que o espírito permanecesse na terra, os deuses libertadores, seus espíritos irmãos, acudiram em sua ajuda e muitos foram libertados e voltaram com eles. Por causa disso, se travaram terríveis batalhas com as potências da matéria. Ultimamente, por exemplo, haviam atravessado a origem e se apresentou ante os homens da Atlântida o grande chefe de toda a raça hiperbórea prisioneira, o Senhor da beleza das formas não criadas, o Senhor do valor absoluto, o Senhor da luz não criada, o enviado do Deus incognoscível para libertar o espírito, quer dizer, o Christus de luz não criada, Christus luz, Luci Bel, Lucifer, ou Christus Lúcifer. Mas a manifestação de Christus Lúcifer na Atlântida causou a destruição da civilização materialista. A Batalha da Atlântida culminou com o afundamento do continente, muito depois de que aquele tivesse regressado à origem. Nessas circunstâncias, frente à catástrofe iminente da Atlântida, se desenvolve a história de Navutã. Os homens amarelos, os vermelhos, os homens negros, todos pereciam num cataclismo pior que o que se aproxima da Atlântida. O que preocupa os deuses libertadores é o cataclismo espiritual, o abismo em que mergulharão ainda aqueles que sobreviveram ao fim da Atlântida. E esse resultado parece inevitável, devido a que a fraternidade branca mantém o aprisionamento espiritual, mas, acima de tudo, devido à impossibilidade demonstrada pelo espírito de evitar a ilusão e despertar do grande engano. Essas raças, estrategicamente confundidas, seguirão cegamente os sacerdotes atlantes, que as conduzirão com firmeza em direção à sua própria decadência espiritual. A raça branca é a única, àquele momento, que dispõe de uma possibilidade de libertação, possibilidade que os deuses não vão ignorar. Mas o homem branco se acha muito adormecido, com o espírito muito submerso na ilusão da matéria, muito projetado no mundo exterior. Não será capaz de libertar-se por si mesmo. Faz-se necessário uma revelação exterior do espírito, apta para a raça branca, mostrar desde fora ao homem branco uma via de libertação que conduza à sabedoria hiperbórea. Para isso, desce Navutã ao inferno. Navutã, Deus livre e eterno, aceita descer ao inferno, vir ao mundo da matéria e nascer como homem branco. E como homem branco, realizar a façanha de libertar por si mesmo seu espírito aprisionado. Demonstrará assim aos homens, com o exemplo de sua vontade, o caminho a seguir, a orientação até a origem. Resumindo, a história que os atlantes brancos transmitiram em forma de mito aos povos nativos seria a seguinte: vivia na Atlântida uma virgem branca muito santa, consagrada ao serviço do Deus incognoscível e entregue à contemplação da luz não criada. Aflita pela terrível fome que assolava seu povo, aquela virgem pediu auxílio ao incognoscível, e este Deus supremo, cuja vontade é a graça, lhe ensinou um caminho para o planeta Vênus. Ali, a virgem recebeu do enviado do incognoscível
vários exemplares de uma planta do trigo, com a qual se saciaria a fome material dos homens, uma vara que serviria para medir a traição branca, e a semente de um menino de pedra, que algum dia seria homem, se poria ao mando da raça branca e saciaria sua fome espiritual. Ao regressar de Vênus, a Virgem Branca, que nunca tinha mantido relações com nenhum homem, estava grávida de Navutã. Os deuses libertadores lhe haviam anunciado que seria mãe e daria à luz uma criança cuja sabedoria espiritual livraria a raça branca da escravidão material. Uma serpente tenta impedir que a Virgem cumpra sua função, mas ela a mata esmagando a cabeça com o pé direito. Passado o prazo, a Virgem dá à luz Navutã e o educa como guerreiro construtor, contando com a ajuda dos guardiões da sabedoria lítica. Existia na Atlântida uma trilha que conduzia a um jardim mágico, construído pelo próprio deus da ilusão. Crescia ali um antigo pé de romã, conhecido como a árvore da vida, e também como a árvore do terror, cujas raízes se estendiam por toda a terra e cujos ramos se elevavam até as moradas celestes do deus da ilusão. Próximo a essa árvore enfeitiçada se encontrava uma macieira, tão antiga quanto aquela, a que se chamava Árvore do Bem e do Mal ou Árvore da Morte. Era a crença corrente entre os atlantes que o homem, em um princípio, já tinha sido imortal. A causa de que o homem devesse morrer se devia a que os grandes antepassados tinham comido o fruto desta árvore, e a morte se havia transmitido aos descendentes como uma doença. Na verdade, o sangue da árvore, sua seiva maldita, se havia mesclado com o sangue mortal do homem original e regulava, de dentro deste, a vida e a morte. E ninguém sabia o remédio para essa enfermidade. Navutã, que não tinha pai humano, tinha nascido imortal, como os homens originais. Mas sua imortalidade era, por isso mesmo, essencial, própria de sua peculiar natureza espiritual. Em consequência, sua imortalidade era incomunicável aos outros homens. Não servia para que eles recuperassem a imortalidade perdida. Por isso, Navutã, com o apoio de sua divina mãe, a Virgem Ama, decide fazer-se mortal e descobrir para os homens o segredo da imortalidade. Desde que os grandes antepassados comeram o fruto da árvore da morte, ninguém se atrevia a se aproximar dela, por temor à morte. Mas Navutã era imortal e podia, como eles, se aproximar sem problemas. Uma vez junto à árvore, Navutã cortou e comeu o fruto proibido, ficando imediatamente enfeitiçado pela ilusão da vida. Agora só lhe faltava descobrir o segredo da morte sem morrer, pois se morria na tentativa, jamais poderia comunicar a sabedoria aos homens brancos. É então quando Navutã se autocrucifica na árvore do terror, para vencer a morte, e pende 9 noites de seu tronco. No entanto, enquanto o tempo transcorria, a morte se aproximava, sem que Navutã conseguisse compreender seu segredo. Ao fim, já agonizante, o grande chefe branco fecha seu único olho, que mantinha fixo na ilusão do mundo, e olhou no fundo de si mesmo, numa última e desesperada reação,
para salvar a vida que se apagava sem remédio. E no ápice de si mesmo, numa última e desesperada reação, no meio da negrura infinita, da morte insinuada, viu surgir uma figura resplandecente, um ser que era pura graça. Se tratava de Fria, a alegria do espírito, sua divina esposa da origem que acudia em seu auxílio. Quando Navutã abre novamente seu olho, Fria sai por ele e se interna no mundo do grande engano. Vai buscar o segredo da morte para salvar seu esposo agonizante. Entretanto, não o consegue e o tempo se acaba inexoravelmente. Ao fim, sem se desesperar, Fria se dirige à Hiperbórea para consultar os deuses libertadores. Eles lhe aconselham buscar um gigante bicéfalo que habita um mundo situado sob as raízes da árvore do terror e que exerce o ofício de chaveiro. Desse gigante deve roubar a chave Kalachakra, pois nela os deuses traidores gravaram o segredo da morte. O mito dos Atlantes brancos aqui se torna muito complexo e só convém mencionar que Fria, transformada em corvo, desce ao mundo do gigante bifronte e lhe rouba a chave Kalachakra. Mas, para consegui-la, teve que converter-se em assassina e prostituta. Fria, com efeito, quebra com um golpe de seu machado a chave. Mas o cabo, ao cair, se transforma em 7 gigantes de 7 cabeças cada, que dormem para que as raças raízes vivam por eles. Ato seguido e sem alternativas, pois está urgida pelo tempo, Fria se veste com o véu da morte, que aqueles gigantes têm pendurado com um laço em cada pescoço. Logo os desperta sucessivamente e se entrega a eles como amante, mas inexoravelmente os degola na culminação de cada orgasmo. E as cabeças dos gigantes, atravessadas por uma corda ou sutratma, formam o colar de Fria Cálibur, no qual cada crânio representa um signo do alfabeto sagrado da raça branca. Por fim, o véu se solta e Fria, novamente transformada em corvo, retorna velozmente junto a Navutã. Mas já é tarde. Justo no momento de chegar, Navutã exala um último suspiro e seu olho está se fechando para sempre. Fria compreende que será impossível revelar a Navutã o segredo da morte, pois acaba de morrer. E já não poderá ler a chave Kalachakra. E é assim, sem perder um instante, Fria toma a decisão que salvará Navutã e a raça branca. Se transforma em perdiz e penetra novamente em Navutã. A chave Kalachakra deve ficar do lado de fora, posto que somente ela possa existir no fundo de si mesmo. Fria deve revelar a Navutã o segredo da morte, não só para lograr sua ressurreição, mas também para que seu esposo o comunique para os homens. De outra maneira, o sacrifício teria sido vão. Mas como expor a Navutã o segredo da morte sem a chave Kalachakra, sem mostrar-lhe esse instrumento de aprisionamento espiritual para a sua compreensão? E Fria o decide nesse instante. Como perdiz, dançará o segredo da vida e da morte. Expressará com a dança a mais alta sabedoria que seja possível compreender o homem mortal desde fora de si mesmo. E Fria, dançando no fundo de si mesmo, revela a Navutã o segredo procedente do fora de si mesmo. E Navutã o compreende.
Se corta o feitiço causado pelo fruto da árvore da vida e da morte e ressuscita novamente como imortal. E ao descer de sua crucifixão na árvore, repara que se seu corpo foi transformado e agora é pedra pura, e que pode compreender e expressar a língua dos pássaros. Então Navutã ensina aos Atlantes brancos as 13 mais 3 Vrunas, mediante a língua dos pássaros, e os encaminha a compreender o signo da origem, com o que obterão a mais alta sabedoria, serão imortais enquanto o espírito permaneça encadeado ao animal homem, e conquistarão a eternidade quando ganhem a batalha contra as potências da matéria e sejam livres na origem. Até aqui resumi, Dr. Signagel, a história de Navutã, de acordo com o relato dos Atlantes brancos. É fácil advertir que tinha muitos pontos comuns com a história evangélica de Jesus Cristo. Ambas as histórias tratam de um Deus feito homem. Ambos os deuses nascem de uma virgem. Ambos morrem por crucifixão voluntária. Ambos ressuscitam. Ambos deixam testamento de sua sabedoria. Ambos formam discípulos que revelam a boa nova para seus semelhantes. Ambos afirmam que o reino não é deste mundo, etc. Mas, evidentemente, existem diferenças fundamentais entre as doutrinas. As mais acentuadas talvez sejam estas. Navutã vem para libertar o espírito do homem de sua prisão no mundo do Deus Criador. E, portanto, nada do que aqui acontece pode culpá-lo essencialmente e muito menos afetá-lo eticamente. O espírito é inocente e puro na eternidade da origem. Dali que Navutã afirme que o espírito hiperbóreo, pertencente a uma raça guerreira, só pode manifestar uma atitude de hostilidade essencial em relação ao mundo do Deus Criador. Só pode rebelar-se ante a ordem material. Só pode duvidar da realidade do mundo que consiste o grande engano. Só pode rechaçar como falso ou inimigo a tudo aquilo que não seja produto de si mesmo, quer dizer, do espírito. E só pode alentar a um único propósito com sabedoria: abandonar o mundo do Deus Criador, onde é escravo, e voltar ao mundo do incognoscível, onde será novamente um Deus. Ao contrário, Jesus vem para salvar a alma do homem do pecado, da falta à lei do Deus Criador. A alma é criada pelo Deus Criador e deve obedecer cegamente à lei de seu Pai. Tudo quanto aqui acontece afeta eticamente a alma e pode aumentar sua cota de pecado. A alma não é inocente nem pura, pois o homem se acha nesse mundo como castigo por um pecado original, cometido pelos pais do gênero humano, e herda, por conseguinte, o pecado original. Daí que Jesus Cristo afirme que a alma do homem, a criatura mais perfeita do Criador, só deve manifestar uma atitude de amor essencial em relação ao mundo do Deus Criador. Só deve aceitar com resignação seu posto na ordem material. Só deve crer na realidade do mundo, só deve aceitar como verdadeiro e amigo aquilo que provar vir em nome do Deus Criador. E só deve alentar um único propósito com sabedoria: permanecer no mundo do Deus Criador como ovelha e ser pastoreada por Jesus Cristo ou os sacerdotes que o representem. Ser Deus ou ovelha? Essa é a questão
Dr. Signagel. Segundo antecipei, quando a lei imperial do ano 392 ameaçou considerar crime de lesa majestade a prática dos cultos pagãos, há tempos que a casa de Tarsis tinha aceitado o cristianismo como religião familiar. Logicamente, os senhores de Tarsis viam com clareza a marcha dos tempos, e sua única prioridade, desde a destruição de Tartessos, era dar cumprimento à missão familiar e preservar a espada sábia. Essa prioridade determinava uma estratégia para a sobrevivência da estirpe, sobrevivência que poderia ser ameaçada por nova perseguição. Eram tempos difíceis, aqueles do século IV. A decadência de Roma, pressentida por Políbio no século II a.C., se convertera em realidade. O império, cercado em todas as fronteiras por povos invasores, incorporou regimentos inteiros de mercenários e entregou o mando do exército aos bárbaros. A agricultura dos pequenos produtores estava há tempos arruinada e desapareceu da Itália, absorvida pelos grandes terratenentes. Só sobrevivem nesses dias os latifúndios coloniais, entre o que possuem na Espanha os senhores de Tarsis, contribuindo com seus baixos preços a desestabilizar a economia da metrópole. Frente ao panorama geral de insegurança, os senhores de Tarsis, que já não são reis, mas uma família de terratenentes e funcionários hispano-romanos, devem atuar com extrema cautela. O cristianismo, que se impôs no auge do poder imperial, está agora apoiado pelas lanças e espadas dos legionários. Mas esse cristianismo, entre aspas, de qualquer modo, não contém princípios que sejam absolutamente inaceitáveis aos senhores de Tarsis, tal como aprenderam duramente na guerra com os Golem. Os mitos, as histórias lendárias, os argumentos escritos no céu podem voltar a se repetir na terra. E eles estão dispostos a aceitar a história de Jesus e até a mensagem, a boa nova, como uma espécie de atualização do mito de Navutã. Os senhores de Tarsis se farão cristãos porque olharão a história de Jesus com a ótica da sabedoria antiga e não discutirão as diferenças, ainda que as tenham presentes e nunca as esqueceram. Abraçarão a cruz e celebrarão os sacramentos da Igreja de Roma. Para todos os efeitos, os cristãos consagrados. Inclusive darão seus filhos para a Igreja. Mas entre eles, no seio da casa de Tarsis, só reconhecerão como verdade o que coincide com a história de Navutã ou com outros fragmentos da sabedoria hiperbórea que a família ainda conserva. Como em seu momento os gnósticos e maniqueus, e como logo farão os cátaros e albigenses, aceitarão somente uma parte dos evangelhos, em especial o de João, e rechaçarão de cara o Antigo Testamento. Isso é o que alegavam. O Deus dos judeus não era outro que Yahvé Satanás, um aspecto ou rosto do Deus Uno Criador do universo material. No Gênesis se narra a criação do universo material, onde seria escravizado o espírito não criado e eterno. O universo criado, pois, é intrinsecamente maligno para o espírito não criado. O espírito só concede valor ao mundo verdadeiro do qual procede, e de onde veio também o Deus Criador, posto que o universo material seja uma evidente cópia do mundo verdadeiro. E no Antigo Testamento se narra a história do povo eleito por Jeová Satanás,
para reinar sobre todos os povos da terra. Não foi clara, por acaso, a promessa que o Criador fez a Abraão? Alça teus olhos e olhe desde onde estás até o oriente e o poente. Pois darei para ti e para a tua posteridade para sempre todo o país que divisas, e farei tua descendência numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, pode também contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra por todas as direções, pois a ti e tua descendência a darei. Gênesis 13, 14. Promessa que é logo reafirmada. Yahvé lhe disse: olha o céu e conta, se podes, as estrelas. Assim será a sua descendência. Mas mais claro ainda foi com Moisés, quando lhe revelou a missão do povo eleito. Agora bem, se de fato escutais minha voz e guardais minha aliança, sereis propriedade minha particular entre todos os povos, porque a terra me pertence. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras de Yahvé que dirás aos filhos de Israel. E logo, eu concluirei a aliança, eu realizarei à vista de todos os povos gentios maravilhas, não feitas jamais em toda a terra e nação alguma, para que todos os povos estejam em torno de ti, Israel. Vejam a obra de Yahvé, porque é terrível o que vou fazer por meio de ti. Cumpre, pois, o que eu vou ordenar-te neste dia. Guarda-te de pactuar com os habitantes do país em que vais entrar. Não seja que se convertam em um laço para ti. Pelo contrário, derrubai seus altares, rompei suas estelas e destruí seus postes e pedras sagradas. Êxodo 19, 6, 34, 10. Ao cumprir com a aliança, o povo eleito será bendito pelo Criador. Segundo ele comunica a Moisés: não fareis ídolos, nem levantareis estátuas nem estelas, nem poreis em vosso país pedras sagradas para prostrar-se ante elas, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis meus sábados e respeitareis meu santuário. Se caminhas de acordo com minhas leis, comereis vosso pão à saciedade e habitareis seguros em vosso país. Darei paz à terra e dormireis sempre, sem que nada os inquiete. Não passará por vosso país o fio da espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão ante vós ao fio da espada. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós porão em fuga a 10.000. E vossos inimigos cairão ante vós ao fio da espada. Eu me voltarei a vós, os farei crescer e multiplicar, e manterei convosco minha aliança. Porei minha morada no meio de vós, e não sentirei nojo de vós. Andarei em meio de vós. Eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Eu sou Yahvé, vosso Deus, quem os tirou do país do Egito. Levíticos 26. Esse povo eleito seria, pois, aquele que anunciavam milhares de anos antes os atlantes morenos, os inimigos do pacto de sangue. Era ao menos irônico que agora se pretendesse derivar desse povo maldito um êmulo de Navutã, o fundador do pacto de sangue. Mas Jesus não vinha salvar o pacto de sangue, mas precisamente destruí-lo para sempre, o que era consequente da sua procedência do povo eleito. Por Jesus Cristo, o sangue puro se degradaria como nunca,
a humanidade inteira se bastardizaria. O valor seria coalhado nas veias e seria substituído pelo temor do Deus Uno. E quando o homem se materializasse e já não respondesse ao temor do Deus Uno, o valor igualmente não poderia aflorar, pois o homem teria já se chafurdado na degradação moral da decadência cultural. Se haveria afeminado e abrandado, se haveria confundido numa universal canalha do espírito. Mas, dessa vil canalha, naturalmente, tanto a Igreja quanto outras seitas fundadas pelo povo eleito e a Fraternidade Branca, extrairiam o melhor da terra, quer dizer, aqueles que o apoiariam e secundariam com ardor. Os sacerdotes e fiéis, os membros das sociedades secretas que dominariam o mundo e a canalha do espírito que aprovaria seu governo, serpentes, ovelhas, pombas da paz, nenhuma águia, nenhum côndor, Dr. Signagel. Por suposto que a exceção a essa regra deixa a salvo os de sangue puro. A todos os que intuem que a crucifixão se deve libertar o espírito eterno que jamais pecou e não salvar a alma pecadora. Aos que querem um Cristo guerreiro e não um Cristo pastor. Aos que pressentem um Cristo de luz não criada e não os que percebem um Cristo material. O Cristo que concebiam os senhores de Tarsis, por exemplo, era um Deus espírito puro, de luz não criada, que se manifestasse na terra. O faria trazendo a coroa de rei e empunhando a espada. E nessa parúzia, a única presença de Cristos bastaria para causar uma aristocracia do espírito entre os homens, que poria fim à confusão da canalha espiritual. Cristos se comunicaria então carismaticamente com os homens, lhes falaria diretamente em seu sangue puro, e os que melhor lhe escutassem seriam os mais virtuosos, os mais espirituais, os verdadeiros cristãos. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade estudaremos o 13º dia da carta de Belicena Vilca. Agradeço a atenção de todos, tenham um bom descanso, uma boa noite.